Amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para buscar-lhe a presença e sentir a manifestação da lei de Deus configurada nas páginas vivas do Evangelho. Sentir o amparo misericordioso que promove a todos nós, o amparo generoso dos amigos espirituais que, em nome de Jesus, são conosco, derramando sobre toda a humanidade da Terra as vibrações esperançosas do bem e da verdade. Quanto somos agradecidos, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos caminhos que se abrem, pelos convites ao bem constante. Que estas caravanas socorristas, arregimentadas pelo amor de Jesus, possam socorrer a todos, onde quer que haja dor, possam haver corações amoráveis servindo em seu nome. Assim, Mestre amado, confiantes, agradecidos, encorajados em nossa fé, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e neste item nós estamos no suicídio e na loucura. O item 15 diz assim: ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Nós estamos hoje refletindo sobre novamente esse parágrafo para trazermos a terapêutica espírita ao espírito que está nesse estado de tormento, cujo descontentamento pela vida, cujo infortúnio, desgosto, insatisfação, queixas, vitimizações são todos do mesmo núcleo. Então, o espírito sempre queixoso, sempre insatisfeito, sempre com expectativas que não são correspondidas, né? Então, é taxativo o Evangelho dizer que isto é uma causa de suicídio. É sempre a causa, é um descontentamento, é uma insatisfação, sempre. Ora, a ingratidão dos filhos de Deus pela vida ainda é superlativa na humanidade, porque o estágio evolutivo que nós estamos é muito primitivo. A grande maioria de nós ainda não entendeu
e nem sentiu que nós somos os artífices do nosso destino, da nossa evolução, que tudo o que nos acontece foram criações nossas, que retornam para nós para que a gente tenha a bênção de um ajuste com a lei. E quando isso não está totalmente incorporado em nós, nós vamos atribuir a outros a nossa dor, a causa do nosso insucesso, o nosso sofrimento, as nossas mágoas. É porque alguém é assim, alguém falou daquela forma, alguém agiu, seja no meu ambiente profissional, no ambiente familiar ou na casa espírita. Nós estamos ainda no primarismo de projetar no outro o insucesso que cabe a nós. Então, nós precisamos começar, se nós queremos passar por uma terapêutica que resolva definitivamente essa questão em nós, nós trouxemos uma mensagem do Fonte Viva e a partir de amanhã nós falaremos por um bom tanto de dias sobre a gratidão, o que é mesmo esse estado amadurecido da emoção e do sentimento que nos faz compreender o bem que aquela dor está nos trazendo, que aquela pessoa que eu tenho dificuldade está nos trazendo. Quando nós virmos em tudo esse bem, nós começaremos a desenvolver um estado de gratidão, que é diferente de reconhecimento, que é diferente de agradecimento, que é diferente de recompensar o outro pelo que recebeu. A gratidão é um sentimento muito maior, né? Mais amadurecido. Então, essa lição do Fonte Viva chama Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É Paulo na Epístola aos Hebreus. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. A expectativa é a mesma através dos séculos. Então, o que nós esperamos, né? O que nós desejamos viver? Que esperança? O lar coroado de bênçãos. Todos temos essa esperança, né? O dever bem cumprido. Nós temos o desejo sincero de efetivar os nossos deveres. São recursos que vão trazer para o espírito um estado de profunda harmonia. A consciência edificada, o que edifica a consciência que não sejam os sentimentos? Os sentimentos nobres é que vão dar estrutura moral a esses valores conscienciais. Então, a consciência começa nos valores morais que nascem dos sentimentos. E ao expandir os valores morais nascidos dos nossos sentimentos, nós estruturamos o chamado Reino de Deus. O ideal superior convenientemente atendido, os nossos ideais nobres, o desejo sincero de participar, né, do bem comum, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. Tudo são aspirações, desejos, vontade, metas que nós temos dentro de nós como um tropismo natural. As aspirações do espírito são sempre as mesmas em toda parte. Mudam os séculos, atravessam os milênios, mas o nosso desejo é de nós estarmos bem. E o que é estar bem que não seja participar do bem coletivo, colaborar no bem comum, sair de si para vencer o egoísmo, priorizar a necessidade do outro em detrimento da sua, né? Contudo, diz Emmanuel, esperar significa persistir sem cansaço. Porque eu espero, por exemplo, o lar coroado de bênçãos. Mas eu preciso persistir em valores para aguardar que isso se faça estruturado. Porque, do contrário, nós ainda caímos na imaturidade de achar que isso chegará para nós,
que em algum lugar isso existe pronto para nós, sem que tenhamos um empenho pessoal. E esse estado do pensamento, que é o estado da imaturidade, né? Nós precisamos viver com persistência, sem cansaço, para alcançar o triunfo, para alcançar o êxito, para chegarmos aos objetivos. Porque entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante, inadiável. E é nesse aspecto da luta íntima que nós encontramos as desistências. Eu tenho o objetivo, a meta está ali, mas eu preciso passar por etapas de perseverança, persistência, luta, vencer a mim mesmo. E quando isso chega para nós na forma de convite diário, nós queremos desistir. Porque na nossa imaturidade, nós pensamos já merecer chegar na meta final sem termos feito o percurso. E somos capazes de indicar caminhos para outros de percursos que não fizemos conosco. Então, esperança, diz Emmanuel, não é inação, não é uma atitude contemplativa de aguardar. Esperança é uma ação constante. Tanto quanto a gratidão, são ações de sentimentos constantes que edificam em nós um valor. Então, o espírito esperançoso, ele já compreendeu o seu planejamento reencarnatório, ele está em vias de aceitar profundamente, quando não, já se resignando. Esse é o espírito que tem esperança, porque ele está cumprindo uma meta evolutiva que traçaram para nós, um plano divino que traçaram para nós, para que a gente possa arcar com essa responsabilidade. Então, esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Então, todos os nossos sentimentos, seja a esperança, a paciência, a aceitação, a resignação, que vão sanear, é a terapêutica para a insatisfação, para o impulso do abandono, para eu dizer, então eu não quero mais, ou não venho mais, eu não continuo mais, eu não faço mais isso. Essa desistência constante que se tornou um vício, ela não edifica, porque toda hora a gente quebra o alicerce com esse pensamento, a gente quebra o valor, a gente interfere destruindo aquilo que a gente tenta construir, porque não há um contínuo de persistência e perseverança naquele valor. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Está doendo, está sofrendo, há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Então, estás nos tormentos, estás em dor, as grandes provas te visitam o íntimo. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Isso significa dizer que nós, diante das maiores dificuldades, nós precisamos ter para nós a bússola norteadora, para eu não me enganar, para eu não me arrastar, para eu não me confundir nas escolhas. Essa bússola está na nossa consciência. E então, com retidão, perseverança, estruturação da fé, vamos seguindo com aqueles que ainda não compreenderam, que ainda são para nós verdadeiros estímulos à transformação, mas que não se satisfazem com a nossa presença na vida deles. É com estes que eu construo o valor.
Porque se eu estiver cercado daqueles que me gostam, que me toleram, que são condescendentes, eu não construo valor. Eu vou ter a falsa ideia de que eu já estou bom. Então, para eu saber que dimensão eu tenho, quem eu sou verdadeiramente, eu preciso dessas pessoas que sejam na minha intimidade familiar ou na casa espírita ou profissional, em que a gente possa dizer, ó, com este eu vou perseverar, eu vou ficar na reta o tempo todo, eu vou estar na prece o tempo todo. Muito embora ele possa não me aceitar, mas eu estou construindo esse estado de esperança e de paciência dentro das adversidades do caminho. Para que nós possamos ter esperança, para que possamos superar os momentos mais difíceis da nossa vida, para que possamos permanecer confiantes e não abandonar de maneira nenhuma nada daquilo que nós estamos vivenciando, e às vezes de maneira dolorosa, mas que tem um papel fundamental de nos educar, para que possamos prosseguir vivendo desta forma, é absolutamente necessário que nós possamos deixar fluir em nós as vibrações amorosas de Jesus e de Deus. Porque nada que nos acontece é por acaso e tudo tem uma finalidade útil em nossas vidas. E compreender isso e sentir o amparo pode ser algo que nos sustente a existência de maneira definitiva. Então, ontem nós fizemos uma comparação da criança e do adulto. O pai, a mãe olha para aquela criança e ampara e sustenta, e ela fica confiante de que está tudo bem, porque ela tem aquele amparo, porque ela tem aquele pai, ela tem aquela mãe, e as dificuldades que vão surgindo serão solucionadas dentro da família. E nós somos espíritos que pertencemos a uma imensa família. E dentro dessa família existem os irmãos mais velhos, que estão muito à nossa frente. E quando nós pensamos sobre isso, vem à nossa mente Jesus, nosso Mestre, que nos conhece pelo nome, que sabe das nossas necessidades, que nos acompanham os passos e que todo o tempo todo, está num estado de vigilância em relação a nós, nos ofertando tudo aquilo que nós precisamos. Mas, se nós não estivermos em sintonia com Ele, se estivermos num estado de rebeldia, de insatisfação, de ingratidão, não vamos perceber, não vamos sentir e nem aproveitar. Isso acontece conosco dentro da nossa família. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe nos oferece o melhor do melhor do melhor e nós recusamos, porque a nossa mente, o nosso coração está tomado de impulsos animalizados, está tomado
de rebeldia e a gente despreza aqueles conselhos, aquelas orientações mais sublimes e preferimos ficar com as nossas opiniões pessoais e com isso vamos nos perdendo. Até que a dor chegue de forma muitas vezes lancinante e a gente recorda daquelas orientações seguras e se arrepende de não ter seguido. Então, todo o tempo todo na Terra, nós estamos mergulhados no austro do Criador e nas vibrações amorosas de Jesus. E se nós estivermos com a mente e o coração puro, nós vamos receber orientações diretas dos espíritos que estão vinculados a Jesus ou dele próprio. Então, quando Jesus esteve conosco, nos momentos mais difíceis, ele se retirava para orar, no silêncio da sua alma, mostrando para nós que essa conexão com Deus, nosso Pai, nunca pode ser perdida. E vamos ver Jesus exemplificando para nós em humanidade exatamente como nós devemos agir nas situações mais difíceis, constrangedoras, nas situações mais dolorosas da nossa vida. Então, Jesus sabia que naquela noite em que ele vai para o Horto das Oliveiras, ele seria preso, ele sabia. Então ele não vai sozinho. Ele convoca todos os seus amigos, porque ele quis dizer para nós, com aquela atitude, que nas situações mais difíceis, nós temos que estar cercados dos afetos verdadeiros. Nós temos que estar envoltos por vibrações amigas, que vão nos sustentar, que vão nos amparar, que vão estar junto de nós. Mesmo que essas companhias não sejam tão fortalecidas ou amadurecidas quanto nós desejamos. Então, naquela noite, os seus discípulos dormiram de tristeza, mas eles estavam ali de alguma forma. E Jesus sabia também que eles tinham fragilidades, mesmo assim os chamou, para mostrar para nós que nesses momentos de dificuldade, nós não devemos, sobre nenhuma hipótese, nos isolar. É necessário que nós estejamos juntos daqueles que nos fortalecem, que nós escolhemos para estar, seja no mundo espiritual, seja aqui mesmo. Então, quando nós falamos da necessidade que o espírito tem de ter uma religiosidade, e aí é um ponto muito importante, porque a religião, ela só tem sentido na nossa vida, de verdade, se nós nos sentirmos em família. A nossa casa espírita é a nossa família espiritual. Ali nós somos compreendidos, nós somos amparados, ali nós temos afinidades espirituais, nós sentimos o braço amigo
o ombro que nos sustenta. É isso que faz com que a gente realmente busque uma religião. Nós vamos buscar na religião corações amigos, braços ternos que nos envolvem. Então, e Jesus nos ensinou isso. Ele veio trazer a Boa Nova e ficou envolto de 12 amigos, além de muitos outros que o seguiram também, que compuseram aquele momento em que ele veio trazer para nós a Boa Nova. Então, como ter esperança se não temos amigos daqui e de acolá? Como desenvolver a fé, a confiança em Deus, nosso Pai, se nós não deixamos fluir em nós as vibrações amorosas de Jesus, nosso irmão, nosso amigo? Como nos sustentar sem essas vibrações? Então, todos nós temos necessidade de ambientes fraternos, que nós nos encontramos, nos envolvemos uns com os outros, nos sustentamos, nos confessamos, falamos das nossas dificuldades. Tudo isso estrutura no espírito valores de vida eterna. Então, um espírito que busca o suicídio, ele não tem uma religião. Ele pode se dizer: eu sou espírita, eu sou católica, eu sou budista, eu sou protestante, eu sou, enfim, qualquer ideia filosófica religiosa. Mas a religião não se fez nele. Porque o espírito que tem uma religião, ele tem uma família espiritual. E a família espiritual o motiva a prosseguir, a adquirir valores, a seguir no caminho do bem. É isso que é a verdadeira religião. Porque nós, para religarmos a Deus, isso é feito através do próximo que necessita de nós, do próximo que nós necessitamos dele. É disso que é feito a religião, desse movimento de alma. Então, um espírito que não tem essa necessidade de buscar uma religião, ele não tem ainda necessidade de uma família espiritual. Ele não tem ainda necessidade de ter ao lado dele irmãos que ele se afiniza, que ele confia. Ele ainda não tem a necessidade de se entregar para a construção das amizades verdadeiras, que não estão pautadas nos interesses do mundo, mas que estão pautadas nas realizações que nós temos que fazer dentro de nós. Então, quando nessa lição que nós estamos estudando, intitulada Saibamos Cooperar, quando Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer, é porque sem entrar nessa frequência de amor que Jesus emite para a terra toda, nós ficamos presos naquilo que nós temos que fazer. Nós ficamos presos naquilo que nós temos e não naquilo que nós, e não expandimos aquilo que nós somos.
E ao ficar presos no fazer, é muito difícil enxergarmos uns aos outros. Então, quando Jesus nos convida a esse entendimento de que é necessário entrar nessa frequência luminosa, é um convite ao entendimento das nossas próprias potencialidades, que vão se expandir. Então, vou só ler uma última frase que diz assim, desse texto. Referimos-nos aqui aos cultivadores da fé que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmo. Então, Emmanuel está nos dizendo que nós trazemos valores sublimes que vibram dentro de nós mesmos e que, para solucionar os grandes dramas que nós viemos entrar em contato nesta existência, é necessário nós expandirmos esses valores sublimes. Mas quais são eles? E como fazer isso? Amanhã vamos comentar sobre essa questão. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Nós nos encontramos aqui, desejosos de sentir a sua presença, Jesus, conosco, em nós, a guiar os nossos passos, a orientar as nossas existências, a nos estimular a seguir o caminho que nos convidará a adentrar pela porta estreita, a compreender a verdade e a viver a vida abundante daqueles que despertaram para a vida eterna. Nos encontramos, Senhor, em Seu nome nesta hora, desejosos de absorver destas vibrações felizes que nos cercam todas as vezes que oramos, que Te buscamos com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, em consonância com as leis do nosso Pai. É nesta manhã gloriosa das nossas vidas, Senhor, que refletindo no Seu Evangelho de amor, queremos Te rogar o Seu amparo e a Sua proteção para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para todos aqueles em humanidade na Terra. Que nesse instante, os bons espíritos que nos cercam, Seus enviados sublimes, possam amparar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos, Senhor, nos fazer espíritos úteis em Suas mãos amorosas, estendendo sobre eles nosso ectoplasma, nossos pensamentos mais felizes, de bom ânimo, para que a saúde se recupere, que seus corações atormentados
envoltos em medo, em dificuldade, possam ser socorridos nesta hora. E rogamos a Ismael, este Espírito que o Senhor elegeu para cuidar desta nação, que possa nos envolver igualmente com o seu amor, nos estimulando a cumprir com as nossas tarefas mínimas. E com isso, Senhor, nos entregarmos com alegria e bom ânimo para servir aonde quer que nos encontremos. Que possamos, Mestre, estabelecer para nós um roteiro luminoso, contribuindo para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.